Quando olhamos os textos do Novo Testamento com os olhos predispostos a crer em Jesus, dificilmente poderíamos vê-lo como alguém muito semelhante ao faraó do Êxodo, por exemplo. Lendo as passagens nas quais Jesus ganhou fama de ser uma pessoa bondosa, amável e um grande sábio, sem usarmos senso crítico, seguramente ninguém chegaria à conclusão de que estamos diante de uma sombra do antigo opressor do povo de Israel. Mas sim, nós estamos. As conexões de Jesus com a terra dos faraós são arquiconhecidas e tão bem registradas nas fontes mais antigas que nem mesmo o Novo Testamento buscou ocultá-las. Sabemos por essas fontes que, pouco depois de nascer, Jesus teria sido levado ao Egito e ficado lá por algum tempo, segundo se lê, devido a uma perseguição sanguinária e assassina de Herodes, que teria ordenado um massacre contra todos os meninos de 2 anos para baixo. Apenas como nota adicional, sabemos que tal massacre jamais ocorreu, pois se tivesse ocorrido, os biógrafos e historiadores daqueles dias teriam registrado, pois os mesmos tinham por costume registrar tantos atos justos e coerentes quanto os mais selvagens e repugnantes dos seus patronos e patrocinadores. Curiosamente, esta ida de Jesus ao Egito é algo surpreendente para alguém que, segundo se pensa, teria sido alguém semelhante a Moisés. Moisés, porém, sai do Egito e o abandona, a fim de se preparar para a redenção do seu povo. Jesus, por outro lado, percorre o caminho contrário, e isto, acredite, é algo para lá de suspeito. O Egito sempre foi visto como o antagonista natural de Israel, a sua própria antítese. Na Torá, a ida a Israel é entendida como uma subida, significando elevação. Já a ida ao Egito, por outro lado, é vista via de regra como uma descida, o que deixa clara a ideia de que ir ao Egito representava sempre uma queda, uma decadência em termos espirituais. É fácil de se comprovar isto pela própria história bíblica. Foi durante a descida ao Egito e a sua permanência ali que os filhos de Israel sofreram uma dura decadência em sua espiritualidade, e isto é amplamente abordado e atestado pelo profeta Ezequiel no capítulo 20 do seu livro, especialmente nos versos 5 ao 8. Jeremias, no capítulo 43:7, também nos diz que os da sua geração foram desobedientes ao descerem ao Egito para ali habitar. Por esta razão, soa muito estranho que um anjo, entre aspas, tenha dito a José para levar a sua família ao Egito, ainda que tenha sido por um pretenso motivo justificável, como a perseguição de Herodes, que na verdade jamais existiu. Os faraós eram os soberanos do Antigo Egito, sendo que o termo é atestado desde o século XIV antes da Era Comum, primeiramente em relação a Akhenaton. A palavra faraó deriva de 2 hieróglifos combinados que significam literalmente a grande casa, ou a casa grande, a casa alta. Como o próprio faraó representava todo o Egito, toda a terra do Egito, esse nome não poderia ser mais apropriado, a grande casa. Porém, num sentido mais restrito, o termo representava o palácio real, que era a sede do poder político da nação, e ao mesmo tempo o poder religioso, sendo o faraó tratado como uma divindade pelo seu séquito e súditos de todo o império. A corte era composta não apenas da família real e nobres aparentados, mas também por um número considerável de escribas e sacerdotes. Assim, a ideia de chamar o monarca de a grande casa era, na verdade, uma metáfora que representava aquilo que abarca o todo,
que contém todas as coisas e em quem todas as criaturas vivem e se movem. O faraó era assim uma representação divina desse todo, do palácio real e do templo. Os israelitas, como se sabe, tiveram um santuário e templos, mas em momento algum sugere-se que Deus, o Deus de Israel, fosse ele mesmo o próprio santuário ou o templo. Tal ideia soaria estranha e alienígena ao pensamento judaico de uma divindade infinita, incorpórea e que não ocupa lugar no mundo físico, poder ser um templo. Todavia, as crenças egípcias de um homem, de um soberano, que era considerado como um palácio ou um templo, e mais, como um organismo que contém tudo mais, estão simetricamente alinhadas às crenças em relação a Jesus. O Novo Testamento afirma que a comunidade dos fiéis reunidos em todo o mundo constitui-se no corpo de Cristo, a igreja, o templo, e ele mesmo afirma isso quando menciona seu próprio corpo como uma espécie de templo. Paulo, um dos mais eminentes e conhecidos apóstolos primitivos, vai muito mais longe ainda ao dizer que nele, ou seja, em Jesus, toda a plenitude da divindade habita. A casa grande. Tal conceito está muito longe de ser judaico ou derivado da Torá. Antes, é um conceito puramente egípcio. A saída dos filhos de Israel do Egito representava basicamente uma insurreição contra o poder político do faraó e a rejeição dos judeus quanto à sua soberania sobre eles. O movimento de libertação liderado por Moisés tinha como objetivo fazer subir os israelitas para a terra que lhes havia sido prometida. O rompimento deles com a maior potência daqueles dias só poderia mesmo ser traumático, gerar atritos e uma enorme crise entre senhores e escravizados. Algum tempo antes, o faraó havia ordenado a morte dos meninos e, quando da saída dos israelitas, após a 10ª praga, intentou persegui-los até a margem do mar de juncos. Já pensando na morte iminente, os israelitas com medo perguntaram a Moisés se não havia sepulcros suficientes no Egito para que fossem trazidos para morrer no deserto. Êxodo 14:11. Como se pode observar, a intenção do faraó era continuar subjugando o povo de Israel para que este o servisse continuamente e assim continuassem a ser súditos submissos ao seu poder tirânico. Ao avançarmos no tempo, para os dias nos quais supostamente Jesus teria vivido, percebemos que este comportamento perseguidor e opressor do faraó também encontra certo reflexo em suas atitudes e falas. Uma das mais clássicas dessas falas é a chamada parábola das minas ou dos talentos. Nela, Jesus fala sobre um homem nobre que teria viajado para longe a fim de tomar para si um reino, numa nítida alusão a ele mesmo. Enquanto o homem nobre estava ausente, diz a história, seus compatriotas se rebelaram contra ele, não o desejando como seu rei. Observe o paralelo com os eventos do Êxodo. O resultado disso, segundo a parábola contada por Jesus, é que quando o nobre retornasse, ordenaria a morte daqueles que rejeitaram-no como seu rei. Lucas 19:27. O que vemos aqui nada mais é do que uma acusação formal contra os judeus que não acataram Jesus como seu rei, não desejavam que ele reinasse sobre eles. Porém, é claro que a linguagem da narrativa é cifrada. É preciso que se perceba que há nesta história contada por Jesus, cujo principal personagem é ele mesmo, um conteúdo agressivo, opressor e violento, nos moldes das ameaças feitas pelo faraó contra Israel, que se rebelou sob o comando de Moisés. Da mesma forma como o faraó era um soberano estranho ao contexto da Torá, Jesus da mesma forma também o era. É sabido por todos que os faraós declaravam-se deuses, e assim eram vistos pelo povo egípcio. Sem deixar por menos, Jesus igualmente via a si mesmo como uma semidivindade, ou ainda como o próprio Deus de Israel manifesto naquela geração em carne.
Em determinada passagem do Novo Testamento, Jesus se diz igual ao Pai, isto é, igual a Deus, e que Abraão, o patriarca, o havia visto em remota antiguidade. João 8:56, 10:30, 33. É mais do que evidente que aqui, e mais uma vez, as pretensões do faraó e de Jesus à divindade são escancaradas. Não há diferença entre a alegação de um em relação à do outro. Ezequiel capítulo 31 e 32 falam também sobre Faraó, porém naturalmente não se trata do mesmo que oprimiu Israel no Egito. Entretanto, o caráter do personagem mais antigo é retratado e decalcado sobre Apriés, ou Hofra, também mencionado por Jeremias 44:30, que era Faraó nos dias de Ezequiel e Jeremias. O profeta Ezequiel, em especial, traz uma mensagem severa de juízo rigoroso sobre o monarca egípcio e todo o seu reino. Vamos tratar de algumas delas. Ezequiel 31, 1-9 descreve a altivez e o orgulho do rei. E os versos 10 e 11 especificamente nos dizem que o faraó seria entregue nas mãos dos mais terríveis entre os estrangeiros, que afinal acabariam por executá-lo. Já no capítulo 32:5, lemos que Deus promete colocar o corpo do faraó sobre os montes, fazendo com que haja trevas na terra quando da sua morte. No verso 12, lemos uma repetição do que antes foi dito sobre o faraó ser colocado nas mãos dos piores entre os estrangeiros, entre os mais ferozes dos gentios. Por várias vezes, Ezequiel 32, 19-20, etc., afirma que o faraó teria uma morte indigna, como se transfixado por algum objeto perfurante, traspassado por algum objeto perfurante, além de mencionar várias vezes que tal seria como a morte de um incircunciso, e que o faraó, com incircuncisos, desceria ao inferno, ou seja, ao mundo dos mortos. Uma evidência de que este texto está falando mais do que parece é que o faraó era um incircunciso naturalmente. E esta menção do profeta a uma morte semelhante à de incircuncisos só faria sentido se estivéssemos aludindo, ainda que de longe, à morte de alguém que já fora circuncidado. Outra evidência de que o texto alude a alguém mais além do faraó Hofra é o fato de que ele, Hofra, o faraó do tempo de Ezequiel, não teve uma morte exatamente assim como descrito neste capítulo. Porém, quando olhamos para os relatos sobre a morte de Jesus nos evangelhos, o paralelo é inescapável e inquestionável.